Boa tarde, pessoal. Que alegria receber vocês aqui, né, em mais um Intrapibid, né? Hoje nós estamos aqui com a oficina 3. Não sei se vocês lembram do nome dela, né, que é Diálogo sobre Saúde Mental, Afetividade e Empatia. E antes da gente começar a falar especificamente, né, da oficina e discutir um pouquinho os temas, eu gostaria de compartilhar com vocês a alegria que eu tenho nesse momento em dividir com essas duas oficineiras esse espaço aqui de formação. Tá? Eu me chamo Suzane, vocês devem ter visto ali pelo meu nomezinho, né? Sou professora do curso de Educação Física, eu atuo junto à coordenação, né, do Núcleo de Educação Física, e hoje eu vou ficar aqui mais de telespectadora junto a essas duas oficineiras que são egressas da Unipampa, são ex-alunas do PIBID, e então é extremamente gratificante, enquanto professor, né, ver a evolução delas. Então eu vou apresentar as duas oficineiras, né, com grande honra, e depois eu vou passar a palavra para que elas comecem as atividades, tá? Bom, então nós temos a professora Tatiane Mota da Costa e Silva, que é licenciada em Educação Física pela Unipampa, especialista em saúde mental coletiva pelo Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Mental da Unipampa, é especialista em História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, mestre em Educação e Ciências do Programa de Educação em Ciências Química da Vida e Saúde da Unipampa, atualmente faz doutorado nesse mesmo programa e é integrante, né, de alguns grupos de estudos da Unipampa, dentre eles o TUNA, o NEAB e o GPES. A professora Lidiele Roque Bueno, também graduada em Educação Física pela Unipampa, também especialista em saúde mental coletiva pelo Programa de Residência Multiprofissional, foi bolsista do PIBID, hoje atualmente trabalha como pesquisadora junto ao NEAB e também ao GPES, e faz mestrado no Programa de Educação em Ciências Química da Vida e Saúde, e ambas são minhas amigas, foram minhas orientandas na residência, e eu tenho só gratidão de poder estar aqui com elas. Certo, meninas? Então sejam todos muito bem-vindos e que a nossa tarde seja muito proveitosa, que esse encontro seja muito proveitoso para todos nós. Quem que eu chamo? A Tati ou a Lid? Fiquem à vontade, passo a palavra. Vou puxar a frente aqui, então. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Lidiele, uma satisfação estar aqui com vocês, né? Gratidão pelo convite. Que nós tenhamos, então, um encontro leve, dentro do possível, que vocês se sintam à vontade, tá? Apesar de estar sendo gravado, mas fiquem à vontade para trazer os seus anseios, as suas dúvidas, e a gente vai aqui partilhar alguns momentos com música, com muita conversa, tá? E a gente quer a participação de vocês. Então, se vocês quiserem ligar as câmeras, fiquem super à vontade, vão ser super bem-vindos, tá bom? E bora lá, então. Começo já com a música, Tati. Isso, deixa eu só também dar uma boa tarde, né? Boa tarde a todas e todos, é um prazer. Muito obrigada, Prof. Suzy, pela nossa apresentação, né? Com muita afetividade, já iniciamos com muita afetividade. E o nosso propósito nessa tarde é justamente isso, né? Discutir questões de saúde mental e também promover um espaço, assim, de acolhimento, de afetividade, de empatia, né? Porque isso também é super importante. E apesar da gente estar nesse ambiente virtual, nós vamos tentar deixar se manter o mais próximo possível, né? E conseguir tentar, ao longo da oficina, promover alguns momentos de interação. E agora a Lid vai colocar uma musiquinha. Então, para a gente já começar, né? Nós somos da educação física, nós tínhamos que ter alguma coisa de movimento. Então, eu acho que alguém já ouviu, ou vocês, assim, de forma geral, sobre as danças circulares, né? O quanto elas nos unem, né? A gente dança elas em círculo, mas como a gente vai dançar a dança circular aqui, né? Cada um na sua casa, pelo remoto, impossível. Então, existem adaptações. A gente vai fazer uma dança sentado.
A primeira que a gente vai experimentar hoje se chama Acordando o Corpo. O que a gente vai fazer? Eu vou mostrando aqui dentro do possível, tá? Alguns gestos e vocês vão fazer aí na casa de vocês, tá? No ritmo da música, vocês vão fazer esse movimento com o pé, para cima e para baixo, tá? Eu vou falando aqui e vocês vão repetindo. Aí depois eu tenho um momento que nós vamos bater palmas. Depois nós vamos bater os pés, palmas e vai bater lá na perna, lá embaixo. E aí vai começar tudo de novo. E nós vamos acrescentando outros elementos do nosso corpo. Joelho, coxa, barriga, cotovelos, ombros e cabeça, tá? É quase a música cabeça, ombro, joelho e pé, mas num outro estilo, tá bom? Então vocês me acompanham, qualquer dúvida, abra o microfone aí e nos chamem. O pé lá embaixo, cima e para baixo, batendo, calcanhar e ponta do pé, bate palma, perna, sobe a mão, pé, para cima e para baixo, vai pro pé, não dá para ver aqui, né? Palma, perna, joelho, sobe a energia, o pé de novo. Vai lá. Fica balançando o pé. Palma. Joelho. Opa, perna. Joelho. Coxa. Subiu. O pé. Vai lá. Palma. Perna, joelho, coxa, dá as batidinhas, cotovelo, subiu. Eu esqueci a barriga, gente. Vai lá no pé, a gente corrige. Palma, perna, joelho, coxa, correção, barriga. Cotovelo, agora sim. Subiu. Vai lá no pé. Calcanhar e pé. Vai lá. Mão. Perna. Joelho. Coxa. Barriga. Cotovelo. Ombro. Subiu. Mais um pouquinho. E mexe o pé. Para acordar o corpo. Palmas. Perna. Joelho. Coxa. Barriga. Cotovelo. Ombro. Cabeça. Subiu. Aê! Acordamos o corpo. Muito bem. Gostaram dessa dinâmica? Pode abrir o microfone. Bem diferente. Então tá. Então essa dinâmica vocês podem adaptar até nas escolas agora com o retorno, né? A gente não pode ter contato com danças circulares para pegar na mão, toda aquela questão. Então vocês podem aí adaptar com a cadeirinha, suas distâncias. E aí pode aplicar com crianças, com adultos, idosos, o que vocês quiserem. Vamos entrar, então, no nosso tema. Vai lá, Tati. Vamos. A gente, quando pensou na oficina, a gente pensou em realizar ela em 2 momentos. Um momento inicial, um pouquinho mais teórico, em que a gente vai discutir alguns conceitos sobre saúde mental e os fatores que interferem, né, no bem-estar mental. E depois um segundo momento em que a gente vai colocar mais algumas dinâmicas, também na possibilidade de vocês aplicarem, né, na escola, enfim, no grupo do PIBID ao qual vocês fazem parte. E nesse primeiro momento, né, a gente preparou, através do Mentimeter, né, 2 perguntas. Uma delas é, o que vocês entendem por saúde mental? E aí a Lid vai disponibilizar o link. Vocês vão colocar ali, são 3 palavras, né? Vocês vão colocar o que vocês entendem por saúde mental, depois vai gerar
uma nuvem de palavras para a gente discutir um pouquinho. E uma segunda pergunta, o que vocês consideram que interferem, né, na saúde mental? Os fatores que você considera que interferem na sua saúde mental. Já está disponível no chat ali o link e o código para acesso. O link e o código. Daí agora a gente vai dar um tempinho para vocês preencherem. Conforme vocês vão preenchendo, já podem ir nos avisando se conseguirem. O que vocês entendem por saúde mental e o que vocês consideram que interfere. Vocês estão conseguindo? Conseguiram as duas perguntas? Ah, tá. A Lid já... Só uma. Acho que é primeiro uma Lid, depois a outra, né? Bom. Opa. Só um instantinho aqui que eu vou verificar a segunda, se já dá para liberar ela, tá? Tá bem. E aí vocês já vão pensando aí a segunda pergunta, que é: o que você considera que interfere na sua saúde mental? Para mim também não carregou a segunda guria, só a primeira. De repente tu faz separado enquanto nós vamos discutindo essa lead, daí a gente pode ir colocando a outra para depois preencherem. A primeira deu certo, Tati? A primeira, sim. Enquanto a Lid vai montando ali a segunda, a gente pode... a gente pode começar com a primeira? Pode ser. Tu pode projetar a nuvem de palavras.
Bom, então, a primeira pergunta, né? O que você entende por saúde mental? Gerou uma nuvem de palavras, enfim, com as respostas, né, de vocês. E a gente tem diversas respostas, né? Em destaque, surgiram 4 palavras ali, né? Que é bem-estar, emoções, equilíbrio e tranquilidade. Não sei se vocês gostariam de relatar, fiquem à vontade, caso queiram contribuir com alguma forma, falar as palavras que vocês colocaram, enfim, né, fazer uma análise da nuvem, né. Além dessas 4 palavras, ainda surgiram várias outras, né, por exemplo, a questão de entender que saúde mental é estar livre de ansiedade, por exemplo, ou estar bem com seus pensamentos, o controle de emoções, saúde mental é praticar atividade física, exercícios físicos, é valorizar-se, é felicidade, é um estado de felicidade, enfim, né? Compreende-se saúde mental muito ligada à questão dos sentimentos e do bem-estar com esses sentimentos, né? Se vocês gostariam de comentar alguma coisa, fiquem à vontade. Posso falar, Tati? Claro, Vitória, fica à vontade. Eu coloquei saúde mental é estar livre da ansiedade, porque eu tenho ansiedade. Então, eu sei como é difícil lidar com isso. Tem dias que tu não consegue, não tem vontade de levantar da cama. Então, eu até brinco com meus colegas, queria ter mais saúde mental, que eu já tô zero, como se diz, né? Muitas vezes a gente usa esse termo, mas eu fico pensando como é que deve ser alguém que não tem ansiedade, como é que deve ser a cabeça dessa pessoa, porque eu sei como é que é a minha, porque eu tenho ansiedade, né, há muito tempo. Então, como é que deve ser a pessoa levantar e dormir sem se preocupar, sem conseguir ficar sem pensar nada, porque quem tem ansiedade está sempre pensando em alguma coisa. Então, eu fico pensando como é que seria não ter ansiedade. Eu acho que eu não me reconheceria, como se diz. Obrigada, Vitória. Eu vi que o Natanael levantou a mão. A Lid também gostaria de falar? Não, só ia alertar que estava o Natanael. Sim. Boa Pode tarde. falar. Vocês estão me escutando bem? Sim, escutamos. Eu coloquei ali exercícios físicos, porque foi uma coisa que me auxiliou bastante ano passado, né, pela questão da pandemia. Eu sou uma pessoa que eu tenho TDAH, desde criança eu tenho TDAH, então eu sou hiperativo, eu não consigo ficar quieto. Aí agora tu imagina uma pessoa que não consegue ficar quieta, tem que ficar em casa e não poder se ir para a rua, né? Aí eu tenho um amigo meu aqui, que ele é meu colega da faculdade, o Rafael, e ele sabe, eu sempre estava para lá e para cá, toda hora, nunca parava quieto, e do nada eu tive que parar quieto em casa. Nossa, isso para mim foi, sim, uma coisa surreal. Eu passei o meu semestre passado inteiro surtando. Eu deitava e ficava pensando, eu tenho que ler, eu tenho que ler, eu tenho que fazer trabalho, eu acordava, a mesma coisa, eu não descansava. Eu resolvi trancar meus cursos do meu semestre passado e comprei uma bicicleta. Foi a melhor coisa que eu fiz para mim. Tipo, diminuiu a minha ansiedade, diminuiu meus problemas de sono que eu tinha. Eu comecei a me alimentar um pouco melhor com a ajuda da mãe. E para mim foi a melhor coisa que eu pude fazer. Então, eu acho que, ao meu ponto de vista, né, fazer exercício físico ajuda. Não tu seguir a risca, né, 100%, assim, mas, tipo, tu sair, andar um pouco, e isso para mim me auxiliou bastante. Essa é a minha fala. Muito obrigada pela tua fala. Nós somos da educação física, né? Eu, a Lídia, a Prof. Suzy e a Vitória. Então, a gente fica ainda mais feliz em saber o quanto o exercício físico contribuiu para esse momento, assim, né?
Eu fazia bastante até. Eu tive que aprender a questão da respiração. Eu tenho um amigo que ele já é formado também em educação física e ele está trabalhando numa academia. Ele me auxiliou com um treino de cardio primeiro. Porque como eu estava muito tempo parado, eu ficava muito ofegante muito rápido, então ele me auxiliou nisso. E daí, até começar agora esse semestre de novo, lá para março, eu estava fazendo diariamente 30 quilômetros de bicicleta. Isso, para mim, foi a melhor época. E eu tô doido para voltar o calor de novo para mim fazer isso. Sim. A Gabriela? Oi, boa tarde. Eu coloquei, né, que eu entendo por saúde mental, que seria o processo cognitivo, né? Eu tenho transtorno de ansiedade generalizado e ele foi diagnosticado há 2 anos. Então, né, eu tô há 2 anos conhecendo o meu processo cognitivo e tenho visto resultados. Então, acho que isso para mim é que eu entendo, assim, sabe? A gente se conhecer, saber nossos limites, os gatilhos. É isso. Eu vou aproveitar que ninguém se inscreveu, aí vou falar um pouquinho. Realmente, assim, a pandemia também veio para desestabilizar um pouco as pessoas que já tinham, né, algum transtorno de ansiedade, né, aquelas pessoas que já tinham um pouco de algum diagnóstico, né, algum sintoma. Esses sintomas ficaram maximizados, né, nessa pandemia, e a gente teve que realmente buscar estratégias. Então, tu colocaste muito bem, né, o autoconhecimento é você se permitir, você se entender, né, porque a saúde mental, as meninas vão comentar ali, ela é importante como a saúde física, e a gente, às vezes, negligencia, a gente descuida dessa parte, né, a gente cuida mais do corpo, esquece um pouco desse eu interior aí. Então, é importante isso, se conhecer. Tu colocaste muito bem, Gabriela, se conhecer para conseguir enfrentar e passar por cima do problema, né? Se reinventar e se ver melhor. Mas alguém gostaria de colaborar? Lídia, tu já conseguiu a outra questão? Porque eu já estou louca para perguntar para eles como é que a pandemia afetou eles, como que eles, a partir desse entendimento de saúde mental, como que vocês se percebem, né? Vocês percebem que vocês têm saúde mental, né? Qual é a percepção de vocês em relação à saúde mental? Como vocês estão? Não sei se alguém gostaria de comentar, de colaborar. Marlete. Boa tarde a todos. E a minha preocupação, né, quando eu vi tantos itens importantes anotados aí, né, o que você entende por saúde mental, e a palavra que eu coloquei foi discernimento. Às vezes eu penso, será que a gente ainda tem discernimento para pensar que a gente ainda tem saúde mental? Porque a gente está vivendo num mundo, assim, muito difícil, muita coisa nova, e por culpa da ansiedade também, enquanto o colega, né, falava ali que é muito ansioso. Eu também, por culpa da ansiedade, por querer fazer o trabalho, acabei fraturando o braço semana passada na escola, porque quero fazer tudo ao mesmo tempo. Então, isso vai me render ficar 45 dias afastada da escola, que para mim não tem castigo maior, né? Então, eu acho que a gente, em função dessa pandemia, em função de estar priorizando a saúde mental, a gente... ainda bem que a gente tem escola, mas e as nossas crianças que estão longe da escola? Eu fico preocupada muito com elas, né? Ainda a gente está indo e eu fico pensando assim, eu tenho aquela coisa de fazer a escola funcionar, fazer que o ensino dê certo em casa, né? Que tem sido um novo espaço de sala de aula. Então, isso tem horas que eu fico pensando assim, como está a minha saúde mental? E agora, vendo as coisas colocadas aqui, que bom que a gente vai parar um pouquinho para pensar sobre isso, para poder... Porque os nossos alunos também vão chegar na escola. Aqui na minha cidade mesmo, amanhã está começando o ensino presencial novamente, né? E eu creio que a gente vai trabalhar muito a saúde mental das nossas crianças. Muito importante, achei o tema, assim. E que bom que eu vou poder dar uma controlada um pouquinho para poder começar.
essa questão que a Marlete traz na sua fala é muito importante, né? Que é a questão da saúde mental, que a gente também pretende abordar, que é a questão da saúde mental dos professores e dos estudantes. Porque está todo mundo, de alguma forma ou outra, adoecido, né? A gente passou por um momento de afastamento das escolas, a gente passou por um momento difícil, muitas pessoas perderam seus familiares, perderam pessoas próximas, então a gente vem, né, a gente vai enfrentar momentos muito difíceis e vai precisar lidar com muitas questões de saúde mental, né, com alguns relatos, com as nossas próprias questões de saúde mental, né, e bem como disse a Gabriela, a gente precisa compreender essas questões, precisa compreender o que é a saúde mental, o que interfere na saúde mental, né, tanto na nossa quanto na do outro, né, para conseguir lidar, né, e a principal estratégia, assim, é o acolhimento, é a escuta atenta, né, porque é uma das formas que a gente tem, além de outras, né, como o Natanael citou, a questão da atividade física, enfim, várias outras questões, alimentação, mas o principal, né, quando a gente recebe um relato, quando está na escola, é a escuta, o acolhimento e também o encaminhamento, né, são os principais, assim. A gente tem aqui na nossa lista que levantou a mão o Lucas e depois a Gabriela. Lucas? Boa tarde, pessoal. Então, como está na minha saúde mental agora em tempos de pandemia? Eu acho que não é só eu, mas muitos, eu me sinto um pouco perdido às vezes, né, em relação a algumas coisas devido a várias incertezas em vários aspectos da minha vida, principalmente acadêmica, né, que é onde a gente está mais adentro agora, né, pensando em várias coisas e tudo, principalmente o pessoal que nem eu que está prestes a se formar já esse ano ou que vem. Me sinto às vezes um pouco distante em questão à família, né, porque a gente não pode estar visitando e tal, por mais que a gente tenha, principalmente eu que moro só com a minha mãe, né, então não tenho muito contato, assim, com meus outros familiares que antes eu via mais. A gente também fica distante dos nossos amigos, das pessoas que a gente tinha aquele convívio direto, que a gente conversava, trocava experiência, desabafava, né? Então, tipo, não é a mesma coisa que tu ficar uma hora na chamada desabafando com teu amigo por ligação do que tu tá ali conversando com a pessoa no presencial. E eu acho que isso afeta muito a saúde. Eu acho que uma das coisas que afeta muito a saúde mental da gente foi justamente perder esse vínculo com pessoas que eram muito importantes para a gente conversar, desabafar, passar momentos que serviam como uma descontração, às vezes, do dia, e que a gente não tem mais, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas que mais me afetou, assim, na questão da pandemia, juntamente com essas incertezas no mundo acadêmico, né, agora da graduação, tudo que está acontecendo, e a desmotivação devido a tudo isso, né, porque a gente, como futuros professores, a gente tem que sempre trabalhar com muita motivação, né, para conseguir realizar todas as coisas com êxito e com foco. E quando essa motivação, ela vai se arrastando e tu tem que aí encontrar motivação para manter essa motivação, é bem complicado. Então, acho que seria mais em relação a isso. Eu faço das palavras do Lucas as minhas, né? E principalmente o acadêmico, né? O home office, né? Que chamam. Eu tô assim no estado totalmente esgotada já, né? Tô no 7º semestre de ciências biológicas, são 8 semestres, então já tô me formando, tô tendo que planejar estágio, que eu nem sei se vai ser remoto, se vai ser híbrido, se vai ser presencial, né? Então é complicado. Tem dias assim que eu não quero mais olhar, mexer no notebook, sabe? E tem prazos, tem atividades, né? Então a gente se obriga. Eu até esses dias estava pensando que eu saio muito pouco, né? E esses dias, assim, eu saí pro mercado e às vezes eu fico encantada, assim, olhando para as pessoas na rua, sabe? Que isso faz muita falta. Mas é isso, assim, sabe? Essa é saudade mesmo, né? Do cotidiano. E eu não acredito que esse seja um novo normal, né? Isso não é normal. Enquanto vocês relatavam, né, eu fiquei pensando assim,
o quanto nós somos seres sociais, né? A gente precisa do contato com o outro para se sentir bem. E aí o Lucas ali comentando, o espaço da universidade, o quanto ele é potente, né? Porque as nossas relações, elas também giram ali, o quanto é necessário o contato. A gente faz amizades na universidade, né? Durante a graduação, enfim, com os colegas, com os professores, e o quanto isso nos mantém vivo, né? Nos faz bem, assim, esse contato social, né? Fiquei pensando nisso enquanto vocês faziam os relatos, né? A nossa segunda nuvem, né, foi gerada a partir da pergunta: o que você considera que interfere na sua saúde mental? E o principal ali, a palavra que emergiu, né, foi a questão da ansiedade e também a questão da cobrança, né? Aí depois as relações familiares, a questão da procrastinação, estresse, cansaço, medo, frustrações, comparação, preocupação com o futuro, enfim, né, isolamento, são vários fatores, né, mas o que mais emergiu foi, agora a pandemia também surgiu forte ali, né, mas o que mais emergiu foi ansiedade, cobrança e agora a pandemia, né. Não sei se vocês gostariam também de comentar alguma coisa em relação ao que vocês consideram que interferem na saúde mental. Tati, posso? Pois é, gente, a gente olhando ali a nuvem, a gente percebe como os fatores sociais, né, os determinantes influenciam nessa saúde, né? Como as características individuais de cada família também acabam influenciando na saúde, as pessoas, cada contexto influencia. Então a gente vê que para alguns ali é a cobrança, né? Cobrança seria, em termos de trabalho, em termos de universidade, o medo, né, as incertezas frente ao futuro, questão de relacionamentos, né, alguns sentiram isolamento, eu vi em algum lugar ali, então, dinheiro, então, assim, como esses determinantes sociais, né, porque o dinheiro, tanto a falta dele, né, nesse momento que a gente está passando, tem sido algo que tem feito bastante, tem sido expressivo, né, na saúde mental das pessoas. Muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas passaram por bastante restrições nesse momento de pandemia. Então, né, os problemas financeiros que aparecem ali. Então, assim, como o contexto, as influências são amplas, não é apenas um fator, a gente está sujeito a vários fatores. Então, a gente precisa criar estratégias para conseguir manter a saúde mental e enfrentar esses problemas, porque são de vários os problemas que podem nos desestabilizar. Lucas? Uma coisa que eu vou comentar agora, de repente, seja bem geral, assim, meio interpretativa, é que o que nos faz justamente ter tanta interferência na nossa saúde mental é justamente por nós sermos seres tão pensantes e críticos. E que bom, né? Que bom que a gente é tão pensante e crítico, porque nós conseguimos fazer alguma mudança, alguma transformação, pelo menos tentar. Porque se a gente for ver aqui nessa nuvem de palavras, muitos desses fatores aqui são encadeados por relações políticas, infelizmente. Eu não quero trazer política aqui para dentro da roda, mas, querendo ou não, tudo, né, envolve político. O fato de a gente estar, por exemplo, agora numa reunião por Meet, né, tem todo um contexto. Então, assim, o fato de a gente ir no mercado, às vezes, e ver o quanto subiu os alimentos, que é uma coisa básica, gera um estresse imenso, gera preocupação, né, gera toda aquela questão, ai, como será que vai estar mês que vem? Será que mês que vem eu vou ter condições de poder comprar tal coisa para minha família? Será que mês que vem eu vou poder comer carne? Será que mês que vem eu vou conseguir pagar a conta da luz, do telefone? Aí já gera, se eu não conseguir pagar a conta da luz, do telefone ou da internet, como é que eu vou acessar a aula? E se eu não tiver o aparelho, sabe? O valor dos aparelhos digitais subiram imensamente. Um notebook que tu comprava por 900 mil reais, hoje tu encontra por 2 mil, sabe? Então, assim, toda essa relação capital-política é gritante e alarmante. E se a gente for ver, é tipo 90% de toda essa interferência em saúde mental que a gente tem, porque tudo envolve isso. Então, a importância de se ter
uma gestão política, uma gestão que seja democrática e uma real transformação nesses aspectos base para todo o resto, é o que faz com que seres críticos e pensantes como nós sofram tanto com ansiedade, com cobrança, com comparação, com medo, né? Então tem todo esse fator, assim, que eu acho que é relevante falar. Perfeito, Lucas, perfeito, concordo muito com todas as tuas colocações, né? E é exatamente isso. Ao longo da nossa caminhada, a gente vai se dando conta dessas questões, né? Vai se dando conta de tudo, assim, a universidade também faz muito com que a gente se dê conta dessas coisas, enfim, e aí vai afetando a nossa saúde mental, né? Cada vez mais. O Carlos Henrique. Acho que ali na questão do que o pessoal marcou como autocobrança ou cobrança, vem pelo fato de que atualmente a gente tem muito mais acesso aos conteúdos e ao conhecimento, tem mais possibilidades do que os nossos pais ou as pessoas que vieram antes da gente. Então a própria sociedade nos impõe a gente esse sucesso que a gente deve ter. Não é feito, a gente não vê as coisas como, nossa, consegui aquilo, mas às vezes a gente vê algo como, finalmente consegui aquilo, eu devia ter conseguido antes, ou eu poderia ter feito antes se eu quisesse. E sem ver que a dificuldade que existe no processo. A própria ideia de a gente acabar o curso, ou concluir, para as pessoas pode ser, tu tem acesso à Universidade Federal, beleza, quando tu vai se formar? Não vem um desafio, não vem o processo que está envolvido. Não é uma questão simples, eu tenho 20 e poucos anos, eu tenho acesso a tudo isso, eu tenho que fazer tudo isso. Cara, é uma dificuldade para conseguir conseguir avançar que tu não percebe, que as pessoas não percebem. E quando vem, tal jovem passou em tal curso, ou olha, ele tem ele não sei, ele sabe quantos idiomas. Mas, cara, pensa no que esse cara estudou, no que ele sofreu para aprender tudo isso. É mais uma questão que o pessoal acaba vendo que, tu pode fazer e tu tem que fazer. E fica nessa autocobrança, nessa ideia de que devemos ter sucesso por podermos ter sucesso. Tem a ver a questão da dificuldade que vai ter, o tempo que é necessário de esforço. Eu ainda quero acrescentar, tá? Que em relação a essa autocobrança durante a formação, ela continua até mais forte após a formação. Porque daí a gente tem outras lutas, né? Se colocar no mercado de trabalho, tu não tá tão bem qualificado quanto teu adversário, né? Então, são vários outros fatores que vão interferir realmente na nossa trajetória. Eu não queria... O relato que o Carlos trouxe, né, ele é muito presente também nas discussões que a gente tem no PIBID da educação física. Relatos bem similares, Carlos, durante as nossas reuniões também aparecem, que é a questão da cobrança e também a questão da idade, né? Tu tá com tal idade e ainda não alcançou tal coisa. O pessoal relata também isso, sabe? É bem forte, bem presente também. A Bruna? Oi. Então, eu coloquei preocupação com o futuro, né? Porque eu sempre fui uma pessoa que sempre pensou muito. Quando eu tava no colégio, já tava, imagina quando eu estiver na faculdade, como é que vai ser, o que eu vou fazer na minha vida. E aí a gente entrou meio que num buraco, né? Porque aí tu não sabe como vai ser amanhã, tu não sabe o que pode acontecer contigo, porque os riscos ficaram muito maiores. Então começou a gerar uma agonia, assim, e é muito difícil tu parar de pensar nisso, entende? Porque tu tem hobbies, tu conversa com alguém, mas sempre tem aquela voz que te preocupa muito, sabe? Acontece muito isso comigo, porque eu fico tipo, e quando é que eu vou me formar? Como é que vai ser semestre que vem? Porque eu não sei como é que vai ser semestre que vem. E aí eu fico tipo, tomei a vacina, e agora? E aí? Sabe? Então é uma grande preocupação. E eu espero a pandemia acabar para essa voz passar um pouco, entende? Porque ela tá bem alta. Sim, muita incerteza, né, que vai perpassando. O Natanael? Eu concordo com o que a Bruna falou, e só que eu tenho, tipo assim, o meu ponto de vista é que eu não consigo controlar isso. Eu faço licenciatura em Ciências Humanas, né? Então, esse semestre agora, no caso, esse ano, já era para mim estar fazendo meu estágio.
semestre que vem eu vou trancar essas cadeiras, porque eu não quero fazer o estágio remotamente do jeito que a gente está fazendo. Eu entrei no PIBID para ter já uma noção de como iria ser dentro de uma sala de aula. Não estou tendo essa noção, sabe? Eu entrei no projeto para me sentir mais preparado para o meu estágio. E eu tô vendo, assim, que não tem como eu me preparar, porque a noção do professor dentro da sala de aula se adquire dentro de uma sala de aula. Então, a experiência que eu pensei que eu ia adquirir com o projeto não está acontecendo. Eu não vou abandonar, eu tô adorando o projeto, tô adorando a minha turma que eu fiquei. O pessoal lá gostou demais de mim, só que, sabe, não supre a expectativa que eu tinha. Então, aquele pensamento que eu tinha, tá, vou entrar no projeto, vou ficar um pouco mais tranquilo para a hora que chegar meu estágio, já não tenho mais. Eu vou continuar ali batendo aquele mesmo pensamento toda vez que eu for deitar. Ah, tem estágio. E eu sei que eu não vou conseguir controlar esse pensamento. Então, a pandemia me quebrou as minhas pernas de uma maneira que eu não esperava. Não só a minha saúde mental, que nem foi semestre passado e semestre retrasado, mas todos os planos que eu tinha dentro da faculdade. Eu participava de outro projeto feito pela faculdade, pela Unipampa, que era o Projeto Leme. A gente auxiliava os alunos do segundo e terceiro ano que iam prestar o Enem. A gente fazia o projeto dentro da própria faculdade e o primeiro ano meu na faculdade eu participei desse projeto. Já terminou o segundo semestre, ia começar o terceiro, já pensando, esse ano tem Leme de novo, hein? Tô ansiosão, e ia ser o ano que eu iria ministrar as aulas, não ia participar como o ajudante. Então, já veio outro balde de água fria, sabe? Foi só um atrás do outro e isso vai desmotivando, mas infelizmente as cadeiras ficaram para trás, ficaram trancadas, e é mais uma coisa que eu fico pensando, já não vou me formar no ano certo, tô com cadeira atrasada, é coisa que eu vou deitar e fico pensando. Então, é um negócio bem complicado de tu conseguir controlar isso, cara. A incerteza, né, Natanael? Acho que a incerteza nesse momento realmente é algo que nos tem pesado bastante. Sim, porque a pandemia, ela nos fez replanejar tudo, né? O nosso planejamento que nós tínhamos para 2020 e se estendeu para 2021, né? Foi totalmente desfeito, né? O que a gente tinha planejado, o que a gente tinha pensado, a questão do PIBID, né? De ter as vivências práticas, o quanto é importante. Eu e a Lídia, a gente foi bolsista PIBID, a gente tinha as vivências práticas, né? O quanto era enriquecedor. E aí agora, na pandemia, a gente está vendo que é bem diferente, né? Não é a mesma coisa a questão do contato, do ensino remoto, né? E aí a gente precisa se reinventar, né? Que também não é uma tarefa fácil. Pessoal, a gente acabou pulando, né? E esqueceu de pedir para vocês se apresentarem aqui pelo chat mesmo, falando, né? O nome, enfim, o PIBID, o subgrupo, o projeto que vocês fazem parte, e também o campus, porque agora, enquanto o Natanael se apresentava ali, falando que ele era das ciências humanas, né? Do campus de São Borja, a gente se deu conta que faltou esse momento, né? Então, se vocês puderem colocar ali, só para a gente saber de onde que vocês são, enfim, o nome, o subprojeto e o campus. Enquanto o pessoal coloca ali, eu acho que a gente pode ir já aproveitando e abordar algumas questões que envolvam a saúde mental da criança, do adolescente, porque, de certa forma, perpassa, né? Fases diferentes da vida, mas fatores também influenciam, né, na nossa saúde mental desde infância. Então, a gente trouxe, assim, alguns elementos, se vocês quiserem contribuir, até com alguma vivência, algum momento que vocês tiveram algum aluno que se encaixe em alguma situação, né, que a gente vai trazer. Mas, por exemplo,
o adolescente, ele tem aquele desejo enorme por autonomia, né? Quer logo alcançar tudo que ele deseja. E isso vai frustrando ele, porque ou não é a idade, ou não pode se encaixar no tal espaço, por vários outros motivos. A exploração da identidade sexual também, né? Está se descobrindo. O maior acesso ao uso de tecnologias, agora a gente teve um boom em função da pandemia, a gente teve acesso a tudo pela a telinha do computador, pelo celular. Quem filtra isso? Qual é o controle que se tem? Né? A maioria, eu trabalho na educação infantil, os pais não sabem fazer o controle, como filtrar onde a criança vai acessar. É simplesmente entrega o celular e a criança fica quietinha. E o que pode estar afetando, pensando mentalmente essa criança, que tipo de informação ela está recebendo, que tipo de frustração ela pode estar desenvolvendo ali, né, por várias coisas que a gente recebe, em função do nosso próprio corpo, né, a mídia está ali vendendo um corpo, e a gente se olha e não está encaixando. Por que eu tenho que me encaixar naquilo que a mídia está vendendo? Então, isso é mais um processo que desde a infância a gente também recebe relatos. Na residência a gente tinha muito relato sobre isso, quando nós íamos nas escolas, casos de automutilação, principalmente meninas, por vários motivos, às vezes leve, banhos quentes, mordidas, a mordida na própria boca. Então, questõezinhas assim da adolescência, que elas ficam ali escondidinhas, às vezes o professor não consegue identificar por falta de formação ou informação, a família não busca a escola, a família não é presente dentro da escola, né? Vocês podem ir conversando comigo, tá? Colocando aí no chat, que outras coisas que a gente pode trazer aqui, a qualidade de vida, as relações, como que se dão as relações, né, nos adolescentes, também pode influenciar bastante. A violência, aqui a gente inclui pais severos, o bullying, que é muito presente. Tá? Problemas socioeconômicos, que a gente já falou lá no início também, eles são reconhecidos como interferências na saúde mental. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Alguma vivência? Depois a gente vai avançando. Eu só ia complementar, né, Lid, do quanto é importante o professor ter esse olhar com cuidado, assim, aos estudantes, né? Por exemplo, às vezes o estudante está realizando uma dessas práticas e tu coloca como, ele é mal educado, ou, ele quer chamar atenção, e passa despercebido. Mas não, ali tem uma demanda de saúde mental, ele está passando por alguma coisa. E a gente precisa ter esse olhar humanizado para aquele aluno, até para conseguir tratar com ele, abordar, às vezes, com cuidado, né, com a família, pedir uma orientação, né, conversar com a supervisão escolar, com a orientação escolar, fazer algum encaminhamento, encaminhar para psicólogo, encaminhar para algum atendimento especializado, né. O quanto é importante a gente saber identificar esses fatores para conseguir ajudar o aluno, né, porque vai interferir nas relações e também na questão do ensino dele, né. O Tiago, vamos ver aqui. A Gabriela Boa. E depois o Tiago. Né? Acho que sim. Ou o Tiago, depois a Gabriela. Oi, não tô tendo acesso, não sei se sou eu que tô na fila, mas agora eu vou falar. Então, na minha experiência de estágio que eu tive, né, na prática, eu percebi que os alunos, eles também não estão tendo uma rotina. Eu recebia mensagem de aluno de madrugada. Eu estava indo dormir e eles me mandando foto de atividade ou me dizendo que não entenderam algo da aula, né? Então, eu acho que isso não é possível que não tenha impacto, né? A falta de sono, eles estão em um processo de crescimento, né? Eu acho isso bem complicado. E outro ponto também que eu não tinha parado para pensar, que essa semana, numa disciplina, a gente conversou com uma assistente social, na qual, né, ela nos relatou que muitos dos jovens acabaram tendo que ficar dentro de casa com seus agressores, né? Então, isso eu não tinha parado para pensar, né? E quanto isso é grave, né, para a criança, para o jovem. Mas é isso. Sim, exato. Isso é um fator
bem preocupante, né? Porque antes a escola ela ainda era um ambiente em que eles poderiam relatar se ele tem um vínculo com o professor, ele consegue pedir uma ajuda, sabe? E agora, né? Como que ficou? Como que eles estão? Como que eles vão retornar, né? Exatamente isso, da questão do abuso. E aí tu falou da assistente social, né? Eu tinha comentado, fazer um encaminhamento para psicóloga, mas não precisa ser só para psicóloga, né? Pode ser para assistente social, pode ser para o enfermeiro, pode ser para, enfim, vários outros profissionais, né? E até, muitas vezes, a gente, enquanto professor, também consegue dar conta, né? Mas, enfim, assim, eu fiquei refletindo sobre isso também que tu comentou. Só para acrescentar, antes de passar para outro colega, quando a gente está na escola, é importante a gente compreender os fluxos, né? Porque o professor, ele pode encaminhar denúncias, tá? Mas ele precisa passar por todos os fluxos dentro da escola, acionar coordenação, ou supervisão, família, aí monta essa tríade, né? Outros atores dentro da escola, aí sim se dá os encaminhamentos, porque a gente tem que pensar também na segurança desse aluno quando a gente pula as etapas. Vou lá, denuncio direto na polícia, eu não sei qual é a situação dessa criança, o que pode acontecer nesse meio tempo. Então, tem que se pensar tudo exatamente, acionar outros parceiros, não só a escola, tá? A gente pode estar acionando a Unidade Básica de Saúde, né, SF, Estratégia de Saúde da Família, Assistência Social, o CRAS, o CREAS. Então, a gente pode acionar vários elementos, dependendo da situação que a gente vai receber na escola, tá? Então, é sempre importante pensar na segurança da criança e também do professor, porque o professor se coloca em situações de risco também, né? Mesmo querendo proteger o seu aluno. Então, eu só queria falar esse alerta. Pode passar o Thiago agora? Boa tarde a todos e todas. Queria falar, né, que a escola é um lugar onde os alunos é um lugar onde os alunos devem se sentir seguros, acolhidos e assistidos, né? E por experiência própria, lá em 2015 eu não tive esse olhar, né? Eu sofri em todo o meu ensino fundamental, por ser gordinho, eu sempre sofri bullying, até mesmo de alguns professores. E em decorrência disso, eu me deparei com anorexia e, tipo, emagreci 40 quilos. Aí, quando eu fui para o ensino médio, que outros professores viram que a minha situação, onde eu não estava sendo... onde eles viram que eu não estava me sentindo bem, que eu não estava bem, né? Me encaminharam para um psicólogo. E aí, assim, eu consegui reverter um pouco da situação, né? Mas eu acho que bullying, essa situação de preconceito, de não aceitação, a gente acaba carregando por um longo trajeto. Exato. E esses fatores vão interferindo ao longo da vida, né? Bem como tu colocou, assim. Tiago, depois o Natanael, depois a Marlete, depois o Lucas. Eu queria falar uma coisa que comentaram ali, né, sobre o horário da madrugada, né? Eu sempre fui uma pessoa que tive problemas para dormir de noite. Sempre fiquei acordado até altas horas da madrugada. Esse hábito ainda existe. Eu, agora com a pandemia, piorou. Às vezes 8 horas da manhã eu tô indo dormir, 9 horas da manhã eu tô indo dormir. Mas antes da pandemia eu tinha controlado ele. Eu conseguia dormir, tipo, 11, meia-noite, era o mais tardar, assim. Eu passei um trabalho com a ajuda da minha orientadora para os meus alunos e muitos me entregavam de madrugada. Vinham entregar, conversar comigo, tirar dúvidas. E agora, acho que foi o Thiago que estava falando sobre a questão de depressão, essas coisas, de bullying. Um aluno meu viu que eu estava online e me chamou e perguntou se podia desabafar comigo. Eu falei que sim, não dormo de noite mesmo, e a gente foi até, tipo, umas 3, 4 horas da manhã, assim, e ele contando tudo que ele estava passando mal em casa, problemas familiares, problemas com os amigos, que ele estava se sentindo sozinho, que o pessoal se afastou por causa da pandemia,
que ele começou a se sentir mais sozinho por falta de interação com o pessoal. E, tipo assim, no outro dia depois ele veio me agradecer, ele falou que estava precisando conversar com alguém e que ninguém ouvia ele. E, tipo, cara, eu passei por essa situação dele também, tipo, quando eu era mais novo, lá com meus 14 anos, precisar conversar com alguém e nunca ninguém me ouvia. Então, tipo assim, quando ele chegou ali perguntando se podia conversar, eu lembrei de mim lá, com 14 anos, e eu falei, pá, imagina se tivesse alguém assim para me conversar, o quão bem eu não ia me sentir, sabe? E a gente conversou, cara, tipo assim, no outro dia ele feliz, falando que foi o melhor sono que ele teve em muitos meses. Então, tipo assim, é bom tu ter alguém para conversar, só que eu achei bem estranho conversar com um aluno meu, assim. E eu vejo que quando for professor vai ter muita situação assim que eu vou passar, e eu não sei como é que eu vou reagir. Porque a gente estava estudando até onde o professor pode ir conversar com o aluno sem ser muito invasivo. E quais são as atitudes que o professor deve tomar. A minha orientadora estava conversando com a gente sobre isso. E, tipo assim, que nem ela falou, vai ter algum momento que tu não vai saber o que tu vai fazer, qual a tua reação. Tu vai estar conversando e daí tu vai pensar, não, eu posso fazer isso e isso. Só que vai chegar um momento que tu não vai saber o que reagir. E daí ela falou que se tu ir procurar um superior de dentro da escola, vai ser pior. Ela falou pra gente procurar alguém da secretaria acadêmica, Secretaria de Educação, buscar alguém de fora da escola para expor isso, conversar e ver o que pode ser feito, porque muitas vezes a diretora, a orientadora da escola não vai querer se envolver. E aí eu fiquei pensando assim, eu não sei como que eu vou reagir, assim, sabe? Eu acho que eu já estou me enrolando aqui no que eu queria falar, eu acho. Mas essa questão da escola, da direção, às vezes não querer se envolver, é bem, eu ia dizer, presente. É verdade, isso acontece também na educação infantil. Tá? Um tempo que eu fui auxiliar pedagógico, ocorreram situações na escola que professoras pressionaram a direção e a direção se eximiu. A direção não quis tomar a frente porque não queria se incomodar, estava no final de semestre e todos os tantos outros motivos que elencaram no momento. E assim foi levando, a criança cursou todas as etapas que ela tinha na educação infantil, sabe? E aí, deu nada, sabe? Então, a gente tem que buscar realmente, quando não dá direção, a escola não dá suporte, e se tem subsídios, vai em frente. Eu acho que se a gente tem meios de apoiar ou conduzir uma situação, eu acho que a gente não pode parar. Eu sou muito metida, eu vou. Depois, a gente vê. A prof. Suzy, mas eu, só para, Natanael, eu também tenho várias dúvidas em relação a isso que tu coloca, assim, eu também não sei muito, prof. Eu ia colocar isso, que existe uma linha muito tênue, entre o pessoal e o educacional, eu vou usar essas duas expressões, assim, porque a gente se envolve com os alunos, a gente cria vínculo, então, como eu trabalho, a minha área de estudo é educação e saúde, então a gente fala muito em determinantes sociais e a influência deles na educação, como que esses aspectos, influenciam no aprendizado dos meus alunos. Então, como que eu vou cobrar que eles aprendam, se eu não entendo o universo deles e talvez os motivos pelos quais eles não estão aprendendo, Então, assim, eu sempre... Essa linha, onde você diz que não sabe até que ponto é o professor que deve fazer, eu acho que não existe ela muito bem definida, sabe? Eu trago a questão da Lídia, que ela se diz metida, não é... Tem pessoas que têm um perfil de resolução, a gente se envolve, É o lado humano do professor. E eu acho que aquele professor que é visto como o amigo do aluno, ele é muito abençoado, E a gente não pode não fazer jus a esse mérito, a essa amizade, essa confiança que os alunos nos dão. Então, não fique com medo dessa linha, vá até onde você conseguir, E se você não conseguir, procure parceiros que consigam.
Se eu puder fazer só mais uns comentários para não fugir depois desse assunto e não retornar. Eu tive esse apoio de alguns professores meus, mas foi ali que nem eu tô cursando Ciências Humanas por causa de 2 professores meus, o professor Mário, que foi meu professor de História durante o Fundamental, e o professor Luciano, que foi meu professor da área de Humanas durante o meu ensino médio. Foram 2 escolas diferentes, uma municipal e uma estadual. Ambos viam que eu tinha TDAH, sabiam que eu tinha esse problema de concentração e que eu ia muito bem nessas áreas. E daí, quando eu saí do Fundamental, o professor falou, não, tenta focar em alguma coisa que tu goste. Eu sei que tu adora história, eu sei que tu até dá muito bem em história. Tenta ir para esse lado. Quando eu saí do Fundamental, eu sempre pensava em fazer um bacharel em história. Quando eu fui para o ensino médio, eu conheci o pessoal da Unipampa, eu conheci o pessoal do PIBID da Unipampa, e o professor falava, não, tem a Unipampa, tem um curso bem parecido com o teu, é licenciatura, e ele foi sempre ele plantando aquela ideia. E os 2 sempre foram meus professores amigos. Sempre eu conversava, eu via eles fora da rua, assim, fora da escola, na rua, a gente conversava. Até hoje o professor Mário é um grande amigo meu, ele tem uma banda, volta e meia ele faz ensaio, ele me chama para ir dar uma olhada. O professor Gatibone, muitas vezes eu já fui na casa dele assistir jogo, né, o Grenal, que ele é colorado doente, aí eu ia para zoar ele. E então, tipo assim, foi uma amizade que eu tive muito boa com meus professores. E eu vejo que meio que eu me espelhei neles. Eu sou esse tipo de professor. Eu sou, agora, com os meus alunos, digo meus alunos, mas não são meus alunos, né? Eu sou aquele professor que brinca, que dou a mão, que nem eles sempre falavam, só que eu tenho a visão muito mais do professor Gatibone do que o do Mário, que tem um limite. Tu tá brincando, o aluno também tá brincando, a gente é amigo, mas a partir do momento que tu parou de brincar e começou a querer, tipo, deixar de copiar, querer fazer alguma coisa fora, assim, já corta a amizade, sabe? O professor, ele deixava... Isso é um negócio que eu achava surreal. Ele deixava a gente jogar carta no meio da aula. A única coisa que ele queria era que a gente prestasse atenção na explicação. E foi assim que eu passei o ensino médio inteiro. Eu prestava atenção na explicação, ele parava de explicar, a gente voltava a jogar carta. E as minhas notas eram sempre acima de 90 nas matérias dele, em todas as 4 matérias de humanas. E eu me espelho muito nele, eu pretendo ser assim. Espero que eu consiga. Um professor tem que ter autoridade sem ser autoritário. Não esqueçam disso. Né? A autoridade do professor, ele não consegue por meio do autoritarismo, e sim a partir do domínio de classe, a partir dessas relações interpessoais. Eu não sei se a Marlete desistiu de falar, ficou tanto tempo com a mão em pé que cansou o braço doente. Não, eu queria falar muito. Assim, eu sou orientadora educacional, né, e trabalho com esses problemas com os alunos. Então, eu procuro desenvolver uma relação de amizade já com todas as crianças da escola, justamente para me manter à disposição deles quando tem qualquer problema. E, claro, os professores, quando tem algum problema com os alunos, o professor nota, né? O olhar está triste, algum comentário, então eles passam os problemas para mim, eu tento conversar com essas crianças. Mas agora, com essa função de pandemia, que a gente não está tão perto, né, desde o ano passado, este ano uma aluna voltou na escola e a gente viu que ela estava com um problema, né? E ela veio e disse para mim, eu tenho algo para te falar. Só que o problema era muito grave, a gente teve que contatar o conselho tutelar, conversamos entre a equipe diretiva, né, coordenadora, porque tudo a gente decide lá na escola onde eu trabalho, a gente decide tudo em equipe. Quando é um problema assim, muito grave, eu não decido sozinho o que fazer. Então, como o problema eu vi que era atingir toda a família, nós conversamos e chamamos o conselho tutelar para resolver. E assim, com essa função de trabalhos, porque assim, que bom quando, falando, o Thiago comentando, né, que ali, acho que foi o Thiago que comentou, ou o Nathanael, agora eu não lembro, que o aluno procurou de madrugada para falar, que bom. E aí um dia uma menina mandou as folhas, que morava para fora, e mandou as folhas para a gente na escola, né, e ali ela mandou assim, a vice-diretora olhou, viu assim, o desenho de uma cara chorando, e ela disse assim, essa menina está precisando de ajuda, era uma aluna do 6º ano, está precisando de ajuda. Aí nós começamos a observar as folhas, né? E ela botou ali falando da mãe que estava precisando de ajuda mesmo.
Como era uma menina que o Conselho Tutelar já havia pedido informação que estava sofrendo violência doméstica, nós voltamos a pedir ajuda para o Conselho Tutelar, informamos porque elas moram para fora, né? Então, a escola tem que estar preparada, e lá na escola a gente entende assim, ó, pode ser um problema de casa, não pode deixar na porta. Porque a criança não consegue, não é, a gente, quanto adulto, a gente não consegue se desfazer dos nossos problemas, deixar na porta da sala de aula, deixar na porta da escola. As crianças, muito mesmo. Então, todos os professores sabem, se o aluno chegou, já pede, se nós estamos em tempo normal, pedem para conversar comigo, ou para sair da sala de aula, porque o professor não pode, né, ali conversar só com aquele aluno. Então, ela pede assim, ó, vai lá e conversa com a professora Marlete, com a diretora, com a coordenação, porque a gente tem que fazer esse apoio. Então, aí o Conselho Tutelar, o que esse dia que nós chamamos, eles disseram assim, nós vamos ter que... Eles estavam trabalhando com a função da pandemia, meio turno. Bom, as escolas estão voltando ao tempo normal de atividade, nós vamos ter que trabalhar também no tempo integral, porque é a escola que se manifesta muitos problemas. É no professor que ele vê com o amigo, no colega, que as relações ali, ele vê... Que bom ele enxerga ali nos professores, nos colegas, até o aluno que chega. Eu entendo, né, que o aluno que chega brigando, que chega furioso, alguma coisa tem. Ele não chama atenção por nada, alguma coisa está preocupando. Então, é lá na escola aquela válvula de escape do aluno. E nós precisamos estar atentos a que tipo de problema tem. Porque imagina, se o aluno chega na escola e ele chama atenção, qual é o aluno que vai gostar de que o professor, como diz, chame a atenção dele? Alguma coisa está perturbando. Então, é preciso ações, é preciso conversas, são preciso dinâmicas, né, de grupos para o professor poder dar aula. Porque se ele não trabalhar essa parte, o aluno às vezes está preocupado com alguma coisa. Agora a gente sabe essa questão do dinheiro. Imagina, ele está com fome, ele não vai conseguir se concentrar. O professor precisa fazer algo para chamar atenção para a sua aula. Ou se ele tem qualquer assim das altas habilidades, qualquer problema, o professor precisa lidar com essas diferenças, né? Então, que bom! E a gente está trabalhando com os professores, então se preparem. Em primeiro lugar, assim, ó, eu tenho 30 anos, mais de 30 anos de magistério. Primeira coisa, a gente ser aluno para que veja na gente, assim, possam se abrir. São muitos problemas. E agora, o que a gente viu? Muito mais problemas, porque eles estão em casa 24 horas por dia. Então, eles estão vendo o pai brigar com a mãe, não ter serviço, fazer alguma coisa. Então, nós vamos ter que trabalhar, primeiramente, o emocional dessa criança. Tá? Vou parar por aqui, porque senão tem muita coisa nessa área, muita experiência, e como a minha área é educação, o serviço de orientação, a gente precisa trabalhar primeiramente isso, agora retornando, porque vão vir muitos problemas para nós. Tá bem. Eu vi que o Lucas levantou a mão e baixou de novo, Lucas. Cansou? Não quer mais falar? O que deu? Pode passar para o próximo. Oi? Pode passar para o próximo. Depois tá bom, Lucas, obrigada. Natanael? Só mais uma retomada, aproveitando o que a Marlete falou. Em relação ao meu curso, né, que é de Ciências Humanas, eu percebo que, dependendo se eu pegar uma escola que seja estadual, eu vou passar muitos anos com os mesmos alunos. Então, a gente vai conhecendo o padrão, que nem ela falou, do aluno chegar brigando, ou de um dia, assim, o aluno chegar mais cabisbaixo, a gente vai percebendo isso. Então, que nem eu falei algum tempinho aqui atrás, agora na reunião, da questão de não saber onde que vai chegar o limite, sabe? Porque eu lembro muito que os meus colegas, alguns pelo menos, não gostavam do Luciano, porque ele era muito brincalhão. Ele chegava, brincava com a gente se dava apelido, e, tipo, a gente sempre levava isso tudo na esportiva. Só que daí chegava um momento ali que a gente via que um colega estava mal, a gente já sabia que ia dar algum problema em relação à aula do Luciano, porque o aluno ou estava muito para baixo, ou estava um pouco mais estourado, e a gente sabia que o professor ia querer saber o porquê, ia tentar ajudar, e, tipo... Eu fico pensando também nessa questão, porque tu vai querer tentar melhorar o aluno, tipo, tentar levantar o astral, para ele participar da aula um pouco melhor, porque, tipo, se tu não estiver tão bem com os teus pensamentos, assim, tu não vai conseguir absorver a aula direito. Tu tem que tentar descontrair. Era assim que eu via a aula dele quando a gente estava para baixo.
E, sei lá, não sei se a gente vai conseguir ficar muito tempo com o aluno e não tentar, tipo, que nem foi dito, separar o profissional do pessoal do aluno, assim, sabe? Não sei, aí se alguém tiver alguma dica aí, eu agradeço, porque eu fico meio preocupado, que nem o caso do meu aluno que me chamou para conversar. Eu agora fico pensando assim, será que ele já está melhor e tal? Será que eu chamo para perguntar, sabe? Eu não sei o que eu faço agora, depois daquela madrugada que eu passei conversando com ele. Se alguém quiser falar, eu agradeço até. O Natanael trouxe algumas questões aqui que de fato é difícil, assim, da gente responder, né? Antes disso, eu gostaria de comentar da experiência da Marlete, né? Muito obrigada, Marlete, pela tua fala e por compartilhar a tua experiência, porque a gente aprende muito com isso, né? Eu acho que a gente vai se constituindo professor e aprendendo com as experiências de todos, né? Então é muito, muito bom, assim, te ouvir e a forma com que vocês conduzem também as coisas, né? Porque já nos mostra, assim, um caminho, né? Que é uma possibilidade que a gente pode seguir, né? E esse olhar atento faz toda a diferença, né? Esse olhar para o aluno, enfim. E a gente tem também algumas dicas, né? Em relação ali à parte ainda teórica, que já são 6h15, mas é muito bom ouvir vocês e que bom que vocês estão participando, né? A gente tinha planejado com horário e tudo, mas é ótimo. Muito obrigada por todas as falas e pela participação de vocês, né? Muito bom ouvi-los e saber também de como que está sendo as vivências em outros campos, né? Enfim, não sei a prof, Lídia? Bom, então vamos avançar um pouquinho, né? Nós conversamos, então, sobre o que era saúde mental, que fatores que têm influenciado na nossa saúde mental, o nosso autoconhecimento, como é que é na escola, as preocupações, recebi relato do aluno, e agora, o que eu faço? Então, é o dia a dia, as experiências, tem situações que a gente não vai conseguir ter uma boa resolutividade. Saiu. Às vezes não sai, tá? Mas é importante a gente pensar estratégias para nos cuidarmos também, né? A gente vai aí retornar para a escola, para o presencial, o que vai nos esperar, que demandas que vai ter, e o que eu posso fazer para tentar amenizar um pouquinho a ansiedade. A Prof. Suzy sabe, eu sou a ansiosa prazer, tá? Eu, desde a graduação, a Tati acompanhava, na graduação, eu tinha ataques de asma. Eu ia super bem, chegava na hora lá, eu passava mal, sabe? Várias coisinhas. E aí passou a graduação, veio a residência, eu sofria com as pessoas que vinham me pedir ajuda, porque elas queriam, né, tinha ideação suicida, por exemplo. E agora, o que eu faço? Eu pegava o problema para mim. Não é assim, né, que a gente vai conseguir resolver os problemas. A gente pegar o problema dos outros, juntar o nosso, bum, né? Não vai dar coisa boa. Então, a gente pensou em trazer algumas alternativas de autocuidado para vocês. Por exemplo, atividade física. Mas que atividade física que a gente pode pensar, né? Então, pensam em atividades moderadas, 150 minutos durante a semana, atividades mais vigorosas, 75 minutos durante a semana, tá? Aquela caminhadinha, não é aquela caminhada olhando vitrine, mas aquela que tu mal consegue conversar com o teu parceiro ali, a tua amiga, tá? Uma corridinha, uma pedalada, eu vi que tem, não sei se foi o Natanael, agora eu não me recordo, que buscou a alternativa na bicicleta, né? Foi pedalar. Então, é um excelente recurso para que a gente consiga esparecer, renovar, né? Os ares, pensar um pouquinho mais leve. Dançar, praticar esportes, a gente diz assim, atividade física no geral, tá? A atividade física a gente conta até o deslocamento. A gente vai de casa ao mercado, agora vai voltar para a escola, da casa para a escola, ou do trabalho, assim. Então, todas as formas de deslocamento a gente pode estar contando aí como atividade física, tá? As tarefas domésticas também, elas contribuem bastante para esse movimento corporal, para a gente não ficar só ali no sofá, no celular, assistindo Netflix, né?
Até o controle remoto, a gente fica aqui, não, nem para trocar lá na televisão a gente levanta mais, né? Tudo assim. Agora eu chamo Alexia, tal coisa, nem, né? Então a gente tem que usar as tecnologias a nosso favor, mas de vez em quando dá um time para elas. Então, uma outra estratégia que nós pensamos foi a acupressão. Vocês já ouviram falar desse nome? Acupressão. Ela é uma técnica similar à acupuntura, tá? Ela também vem da medicina tradicional chinesa, só que nós não precisamos de materiais, tipo aquelas agulhinhas que usam para acupuntura. Nós utilizamos nossos próprios dedos. Então, eu quero convidar vocês a experimentar, tá? Tá ali ansiosa, ai, tô com uma dor de cabeça, tô, né, preocupada. Então, eu vou ensinar 3 pontos para vocês, que pode auxiliar um pouquinho, não vai assim resolver, né? Mas vai ter aquele momento de respirar, calmar o pensamento. Então, a primeira técnica, entre as sobrancelhas, nós temos aqui um pontinho. Vocês vão pressionar o indicador, dá uma apertadinha e faz movimentos circulares, bem lento, tá? Vocês podem encontrar um espaço na casa de vocês que tenha, assim, pouco barulho, ou coloca uma musiquinha ambiente, e vai fazendo uma massagem. De vez em quando para, aperta de novo, faz o movimento circular, tá? E vai pensando na tua respiração. Inspira pelo nariz e solta pela boca. Aí faz alguns minutinhos, quando vê, tá mais light. Pode até dar um soninho, tá? Outro ponto, bem na orelha, se eu conseguir mostrar minha orelha. Aqui bem no cantinho nós temos um ponto chamado Shenmen, pode ser, Prof. Suzy? Aí eu não tenho aqui a figura para mostrar, mas como é que eu vou mostrar aqui? Vou mostrar com a caneta. Aqui assim, conseguiram ver? Vocês vão colocar o dedo bem nesse buraquinho ali e vão pressionar. Da mesma forma que a gente fez aqui na orelha, tem que cuidar das unhas, tá? Para não machucar. Vai pressionar e vai fazendo pequenos movimentos também, tá? E vai pensando da mesma forma, na respiração. Pode colocar a mão assim no peito para ir sentindo. Às vezes tem um aperto assim que não passa. Vai fazendo uma massagem e vai pensando na respiração. Tanto faz a orelha, tá? Aí, respirou, tranquilo. Outro jeito para tentar estimular com a acupressão. Com o indicador e o polegar, vou aqui no trapézio, tá? Aqui nessa musculatura. E eu vou colocar o polegar na frente e o indicador vai encontrar a musculatura, vai fazer esse movimento de pinçamento aqui. Então, eu vou apertar os 2 lados ao mesmo tempo. E vai fazendo uma automassagem, tá? Com os 2 dedos. Pode ser que, ai, dê uma beliscada. A gente tem aqui vários pontinhos que podem, que a gente chama de pontos gatilhos, tá? Procurem uma massoterapeuta, um massagista, um físio, tá? Alguém entende aí de massagem para ajudar nesses pontos gatilhos. Mas essa massagem aqui alivia bastante, tá estressado, não conseguiu fazer aqui, faz uma mãozinha só, pega toda a mão e faz ali a automassagem de um lado, depois vai para o outro, tá? Aí eu tô bem leve, eu tava bem nervosa. Agora eu tô bem. Vocês já experimentaram também uma outra estratégia conhecida como meditação guiada? Não? Ninguém? Então, nós vamos experimentar. Já? Já numa CCG com o professor Rui. E Isso. o Álvaro, era felicidade e corporeidade. Aí nós fazíamos meditação, relaxamento. Era bom. É. Era difícil me concentrar. Bah, eu fiquei, acho que metade do semestre, assim, tentando só me concentrar, manter a respiração por causa da ansiedade e tudo. Mas sim, é muito difícil. Controlar a minha respiração e os meus batimentos. Foi o que eu consegui manter. Porque os meus batimentos, assim, sentada, em repouso, é entre 90 e 100. Não baixa disso.
Então, imagina se eu estivesse numa atividade física. Então, eu não sei se dá tempo, mas a gente pode também passar o link para eles experimentarem, gurias. Ou quer projetar? Só pelo tempo. Então, existem meditações guiadas, assim, rápidas na internet, no YouTube, vocês encontram. Eu gosto muito de escutar quando eu estou, né? A gente tem que estar apta também a escutar, porque tem coisas que é bom para nos acalmar, mas, no entanto, a gente não consegue alcançar, né? Que nem a Victoria contando ali, que demorou para entrar e conseguiu alguns aspectos a melhora. Então, existem meditações guiadas ali de 2 minutos, 3, até específicas para ansiedade, específica para depressão, desculpa, para insônia. Então, tem vários outros recursos ali, vários outros, né, outras pessoas que fazem esse tipo de trabalho. O professor Rui é que na Unipampa que ele tem desenvolvido bastante o Tai Chi Chuan, e ele também tem essas técnicas, né, da meditação guiada. O que eu ia te perguntar é se tu quer que projete a meditação ou se a gente já passa para uma outra dinâmica que a gente tem, que é da dinâmica da âncora. Eu acho que a gente passa para a dinâmica, né? Tipo, coloca no chat para eles o exemplo da meditação guiada. Ok. Um outro recurso também para alívio do estresse. Artesanato. Alguém gosta? Técnicas manuais. Tem gente que tem paciência, tem que ter habilidade, né? Treino também. Mas o artesanato, de forma geral, ele ajuda bastante. Eu reencontrei o artesanato, né? O crochê. A arte com agulha. Macramê. Então, existe ponto cruz. Como é aqueles recursos que pendura? Esqueci o nome. Mandalas. As mandalas também é um excelente recurso, desde a pintura, com as linhas, sabe? Então, encontrem meios. Eu gosto do esporte, eu vou para o esporte. Eu gosto de artesanato, de pintura. Eu gosto de dançar. Então, identifiquem o gosto de vocês para tentar encontrar rotas para a ansiedade. Então, agora, com a reta final do mestrado, às vezes eu sumo, né, Prof. Suzy? Mas eu tô lá no crochê, porque a pessoa surtou, então sumiu da rede, a pessoa tá no crochê, mas é pela minha sanidade mental. Então, contar os pontos tem me salvado na pandemia, porque eu fico muito em casa, né? A instabilidade profissional, a adaptação ao ensino remoto, remontar, eu digo, construir uma outra professora que estava lá na prática para o virtual e ainda chamar a atenção de crianças bem pequenininhas. Olha, agora eu vou começar a desabafar. Mas tá, não vem ao caso. Não, o que eu ia comentar, né, é que a gente teve experiência na saúde mental e a gente trabalhou, eu e a Lid, no CAPES, né? Então, acho que eu, pelo menos para mim, foi a partir do CAPES em que eu descobri o artesanato, a pintura e o meu gosto para essas atividades, né? Então, o quanto essa experiência nos ajudou, né? Nos fez, assim, esse autoconhecimento dessas atividades. A Eduarda? Oi, tudo bom? Além do treino, que acho que é o que eu mais faço para minha ansiedade, eu achei também uma maneira de ficar menos estressada na confeitaria. Eu adoro, assim, confeitar, fazer bolo. E o que é engraçado é que eu não gosto de comer, eu não sou muito de doce. Então eu faço muito doce em casa, eu tô sempre arrumando uma receita nova e eu deixo ali pra minha família comer, porque eu não como. Mas é uma maneira que eu achei de relaxar e é uma coisa que eu gosto de fazer, uma coisa que me dá prazer e eu consigo me desligar um pouco também. Ótimo, meu endereço é Presidente Vargas. Boa, Lid! Que legal, né? A Prof. Suzy está falando ali que não pode ir para confeitaria. Mas que bacana, né? Que legal. Mas eu gosto, eu adoro a cozinha também, né? Passo inventando coisas e eu faço tudo, pego uma receita e faço. Mas diferente de você, eu como tudo que eu faço. Então, não é uma técnica que dá muito certo, porque daí eu vou melhorar de um lado e vou ter problema por outro.
Então, já que a gente falou assim um pouquinho de algumas estratégias, nós gostaríamos de convidá-los a acessar o Padlet. Agora a Tati vai passar o link para vocês. Mas enquanto isso, eu gostaria de explicar essa dinâmica. Essa dinâmica se chama âncora dos sentimentos. Alguém quer arriscar o porquê âncora dos sentimentos? Por que esse nome? O que vocês acham que nós vamos fazer? A Eduarda continua ou... Posso falar? Pode. Pode. Normalmente a âncora é utilizada como metáfora para se manter firme em mares tempestuosos. Pode ser, não sei se é. Exatamente. Até deixei registrado aqui para eu não esquecer, porque eu achei tão linda a mensagem do porquê da âncora, né? Então, a âncora, ela significa o último refúgio em uma tempestade. Ela simboliza a estabilidade diante do conflito. Da mesma forma, os pensamentos, sentimentos precisam de uma âncora para momentos atribulados aos quais estamos vivendo. Então, é exatamente isso que nós queremos agora. O desafio é, vocês vão entrar agora no link, e aí vocês vão poder escrever, desenhar, tá? Frases que sejam potentes para o dia a dia, para estímulo de vocês, tá? Para levantar o astral de vocês, para levantar a autoestima, tá? Então, vocês vão poder entrar agora no chat ali, no chat não, no Padlet, e vocês vão utilizar os recursos que nós temos ali para escrever, tá? Após isso, vai ser assim, post-its. Nós vamos colocar post-its virtuais, tá? Ao final, nós vamos tentar montar uma figura, tá? Eu vou guiando vocês por aqui. Deixa eu acessar o link também e eu vou explicando. Adorei que já colocaram ali, ó. Falta X dias para as férias. Motiva. Eu vou projetar. Isso sim é motivacional. Adorei. Vou projetar. Estão enxergando? Vocês vão colocando aí os post-its de vocês, tá? E eu vou tentar montar uma gravura aqui. Ai, não consigo arrastar, Tatiane. Tati, se tu conseguir, eu estava tentando montar um coração com os post-its. Vamos ver se sai o coração. Então, coloquem frases. Você pode, você está com medo? Vai com medo mesmo. É assim que eu vim hoje. Você é poderosa. Você é poderoso. Nunca desista dos seus sonhos. Eu vou lembrando, eu vou falando aqui. Você é mais forte do que imagina. O tempo ruim vai passar.
Ó, tá formando um coração. Qual é a ideia desse recurso? Se fosse presencial, nós iríamos usar os post-its mesmo, né? Aqueles coloridinhos, íamos colar numa parede ou no quadro. Mas o virtual nos dá possibilidades, né? Então, o que a gente quer? Que vocês vejam as frases potentes que os nossos colegas estão colocando aqui e adotem para a vida de vocês no diário. Podem escrever em papeizinhos, colhem no notebook, colhem lá no espelho, onde vocês circulam na casa de vocês. Não tá num dia legal? E um outro lugar bacana para colocar, dentro do roupeiro. Não tá muito bacana, aquele dia abriu lá a porta do roupeiro, tá? Vai, poderosa. É contigo. A gente vai lá. Então, fica como um exemplo de recurso para automotivação. Escolham frases que toquem vocês, que estimulem. Aí, todo mundo colocou? Agora nós vemos a figura, né? Cada um contribuiu com uma frase para motivação. E nós formamos um coração. Existe um significado para vocês essa construção? Que leitura que a gente pode fazer dessa atividade também? Sabe, Lid, eu queria contribuir que, com o passar do tempo, a gente vai perdendo o costume de elogiar as pessoas e de se elogiar, né? De se reconhecer, de reconhecer os seus, vou dizer, não é, como é que é a palavra? As suas qualidades, né? Os seus potenciais. A gente esquece. Então, nesse mundo onde tem muita coisa pessimista, a gente vai esquecendo, deixando de lado um pouquinho o otimismo. E se a gente pedisse agora que vocês elogiassem os colegas, por mais próximos que eles fossem, vocês perceberiam o quanto é complicado, né? A gente perdeu essa habilidade ou essa capacidade. Então, a gente precisa começar a enxergar no outro também coisas positivas, para gerar pensamentos positivos e assim a gente entrar num ciclo de coisas boas, né? E assim, gente, eu acho que a gente precisa diferenciar uma doença de saúde mental de um momento triste, né? Então, assim, existem transtornos mentais e existem momentos de tristeza. Então, nem toda depressão, né, nem toda tristeza é depressão, né? Nem todo pensamento acelerado é ansiedade, né? Então, a gente precisa entender isso também, até mesmo para poder ajudar o nosso aluno. Essas técnicas que a gente está fazendo é para que vocês consigam controlar alguns sintomas e também ajudem as pessoas a reconhecer o que elas têm de melhor, né? E com isso melhorar a qualidade de vida delas, o equilíbrio, todas aquelas palavrinhas que vocês colocaram lá como sendo saúde mental. Então, para deixar a vida mais leve, a gente precisa ter contato com coisas boas, né? Palavras boas para deixar a vida mais leve. Que era isso, gente. Ótimo. Eu não consigo ver as frases que colocaram ali. Ficaram pequenininhas. Mas eu quero complementar que aqui a gente não está no presencial, onde não se conhece, mas cada um tem o seu jeitinho, né, de lidar
com as situações, tem as suas características pessoais, né? Tem o seu círculo de amigos. Então, cada um do seu jeitinho ajudou nós construirmos esse mural virtual, tá? Da sua percepção, de como está se sentindo, a frase que tocou, né, o seu coração, o seu íntimo. Então, nós conseguimos construir essa gravura. Poderia ser outra, podia ser uma flor, podia ser uma nuvem, um avião, a criatividade de vocês quando aplicarem a dinâmica, tá? Mas a ideia é essa, que juntos somos mais potentes, nós somos mais fortes, tá? Apesar de estarmos retomando agora todas essas dificuldades que enfrentamos, né, de diversas formas, estamos aqui para acolher, sermos humanos e afetuosos, né? Sempre que possível. Então, vamos para finalizar. O que vamos conversar, Tatiane? Eu gostaria que, se alguém quisesse falar sobre a sua frase, né? Isso. Sobre o que colocou ali. Eu estava lendo agora, daí eu até, enfim, identifiquei ali que... Vou citar uma aqui, né? Que você é o único representante do seu sonho na face da Terra. Achei tão linda, assim, né? Essa... Se vocês quiserem... Essa é a minha. Minha quem? Natanael. Olha aí, Natanael. Mas isso aqui tem uma referência do Emicida também? Tem. Ah, por isso, né? Tipo assim, Emicida pra mim foi as músicas que eu mais ouvia quando eu tava pedalando. Eu buscava sempre músicas que tem uma punchline bem forte. Tipo, é agressiva, que tem uma mensagem, tem que te dar um soco e te acorda. Como eu falei, eu tava realmente muito mal quando eu comecei a pedalar novamente. E tipo assim, eu precisava me encontrar de volta. E Emicida, pra mim, sempre trouxe mensagens maravilhosas. E, tipo, toda vez que começava a tocar Levanteando, assim, tá louco, voltava com tudo o fôlego. Então, tipo, Emicida, pra mim, é um cantor que toda vez que eu ouço, que eu tô pra baixo, me sacode. Não tem. Me levanta, me dá ânimo e me motiva de volta. Tu assistiu o documentário, O Amarelo, na Netflix? Assisti. É muito bom, né? Tu sabe que eu compartilho contigo também. O Emicida contribuiu bastante, assim. Principalmente para atividade física, né? Porque eu acho que é a questão da música mesmo, bem como tu coloca, assim. Durante as minhas caminhadas, eu escuto também bastante o Emicida, assim. É muito bom. E a gente se identifica, né? Tem alguns cantores que a gente se identifica mais, enfim. Eu tinha botado uma meta, porque quando eu era mais novo, não que eu seja muito velho, eu tenho só 23, mas quando eu era mais novo, dos meus 10 ali aos meus 15, eu praticava muito ciclismo. Eu adorava, minha bicicleta não era boa, né? Não era pra prática mesmo de exercício, e eu sempre pedalava muito. Eu ia para tudo que é lado de bicicleta e eu adorava. Só que dali, depois dos meus 14 anos, que daí eu comecei a entrar numa fase que eu fiquei bem mais desestabilizado, eu desmotivei com tudo. E daí eu comprei uma bicicleta já um pouco melhor para realmente atividade, e daí eu pensei, não, se é para voltar com tudo, vamos voltar com tudo, vamos começar a se desafiar e voltar ao pique que eu tinha quando eu era mais novo. Aí eu não conseguia fazer 1,5 km de bicicleta no início. E isso, para mim, me deixava muito frustrado. Eu falei, não, vamos embora. A minha meta era 2 meses, eu consegui fazer uma quantidade boa. Daí eu fui, em 1 mês, eu já estava fazendo uns 30 quilômetros, que era o que eu fazia quando eu era mais novo. E isso me deixou bem feliz. Então, graças às músicas do Emicida, assim, foi o que me levantou. Ai, que bacana. Alguém mais gostaria de comentar sobre o que colocou aqui? Eu tentei formar um coraçãozinho, ficou uma parte ficou ótimo formada, uma parte ficou bem formadinha, a outra nem tanto, né? Se alguém quiser comentar. A minha já estava, logo que vocês iniciaram ali, e era aquele desenho Viva o SUS, porque é uma das coisas que
tem me ajudado, assim, né, na questão deste momento. Essa gratidão ao SUS e tudo que a gente tem passado, né? Eu coloquei que Eu cada um tem coloquei a minha. Eu coloquei que cada um tem o seu tempo, porque às vezes a gente fica muito se comparando, né? Ai, a pessoa já conquistou tal coisa, ai, aquela outra pessoa já fez isso, eu não. Mas tudo bem, sabe? Cada um faz conforme vai conseguindo. As conquistas vêm independente do tempo de espera. A gente só. Alguns lutam mais, outros conseguiram mais rápido, mas a gente vai conseguir. A gente tem que parar de se comparar tanto, assim. Exato. E veio também Até ao puxando, hein, Tati? Oi? Puxando o gancho que a Bruna falou, eu me lembro que numa conversa do PIBID, eu coloquei essa frase do Legião, né? Que é temos nosso próprio tempo. Que a gente não pode ficar só se comparando com os outros. Claro que a gente se compara, a gente abre o Instagram, tem gente malhando, tem gente trabalhando, estudando, tudo isso aqui, daí a gente fica pensando, tá, e o que que eu estou fazendo? Eu tô aqui olhando eles fazerem isso, o que que tá acontecendo comigo? Então, isso, o próprio, as redes sociais acaba afetando a nossa saúde mental, querendo ou não. A gente fica olhando a vida do outro, a vida dele é perfeita, mas e a minha? Será que é tão perfeita mesmo assim? Ou ele foi ali 5 minutinhos, tirou a foto e já foi embora? Aí a frase que eu coloquei foi dias de luta, dias de glória, que é do Charlie Brown, porque agora eu tô passando um momento assim, difícil com a minha família, então eu sei que a gente vai ter que lutar. Talvez a gente tenha glória, talvez não. Mas a gente só vai descobrir se a gente não desistir no momento. A gente precisa ir até o final. Tem que fazer tudo o que tiver que fazer. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo, mas a gente só vai descobrir se não desistir no meio do caminho. Sabe, Vitória, que a gente tem o costume de focar muito no produto e esquecer o processo, né? E o processo, ele é muito importante. O processo é o hoje, a gente viver cada dia. E eu estava ouvindo agora a Bruna falar, e eu me lembrei de uma música que eu gosto muito, que eu sempre passo para a Lid depois. Se tu não conhece, eu até vou colocar ali no chat, que é The Climb, da Miley Cyrus, né? E ela fala muito disso, da escalada, do processo, que tem dias que você não vai conseguir, que você vai cair, mas que você tem que levantar, né? Então, me toca muito e eu vou colocar para ti, se tu nunca ouviu, tu ouve, e depois tu me conta se vai... se ela não toca em ti também. O Lucas? É uma coisa não tem a ver com a uma coisa aleatória, mas pra vocês darem risada, né, de um erro que eu fiz ontem, e agora que eu fui ver na lista de presença ali, para o nome completo, e aí diz, escreva apenas as iniciais em maiúsculo. Ontem eu não sei o que estava na minha cabeça, que eu entendi por algum momento que era para colocar só as iniciais do nome. E eu coloquei apenas as minhas iniciais, LSL, né? Aí agora eu tava lendo e eu entendi o contexto do que era pra fazer. Porque geralmente a gente coloca só inicial maiúscula quando vai escrever o nome, né? Normal. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, o pessoal ontem deve ter achado seguro o que ele tava pensando, né? Sim, a de ontem eu não sei como que pode ser resolvida, né? Mas hoje tu colocou teu nome certo. Isso, hoje eu coloquei certo. Uhum. Porque a partir do nome ali que vocês colocam que vai ser a emissão do certificado, né? Mas, enfim, ali em relação ao relato que a Bruna traz, que a Vitória também traz, né? Da questão da cobrança, enfim, tem muito a ver com aquilo que o Lucas já tinha comentado, que é do sistema em que a gente vive, né? Esse sistema capitalista que cada vez que nos cobra muito a produção, produtividade, resultado, como a professora Suzy falou, né? Então a gente também tem que se dar conta que existe todo um por trás disso tudo e dessas cobranças, né? Existe toda uma relação social por trás disso, uma forma com que a nossa sociedade se constitui, que fortalece muito essas cobranças e que também vão afetar a nossa saúde mental, né? Também
questões de gênero, né? A desigualdade de gênero também afeta muito a nossa saúde mental, sendo mais frequente, né, entre as mulheres do que entre os homens, as demandas de saúde mental, as questões de depressão e de ansiedade, né? Enfim, então a gente tem que estar também atento a tudo isso, né? E vai compreendendo todos esses fatores. Acho que a gente já pode estar se encaminhando para o final, né? Quem ainda não assinou a lista de presença, assine. E a gente tem uma música, né, Lid, no final. Exatamente, né? Movimento. Mas antes de entrar na música, eu queria só fazer uma ressalva, né? Nós estamos nos aproximando do Setembro Amarelo, então vai existir várias discussões bem importantes. Se vocês puderem acompanhar, né, nas redes sociais, vai estar acontecendo vários debates a respeito da saúde mental, da importância da prevenção ao suicídio. Então, se vocês conseguirem, de alguma forma, ver o que a própria universidade está divulgando em questões de cuidado de saúde mental, acho que vale a pena vocês participarem também, tá? Porque vocês, quem sabe, não seja um momento próprio, né, para colocar na sua vida, mas quem sabe vocês vão estar ajudando alguma pessoa que esteja num momento difícil também, tá bem? Então, a ideia é a seguinte, uma dança circular, para fecharmos, tá? É uma dança que fala dos elementos da natureza. Mas, para a gente dançar ela, embora sejamos aqui sentados, eu quero que vocês pensem em algo que vocês querem muito para a vida de vocês. Que vocês querem realizar, tá? Algo, assim, muito importante. E aí, mentalizando, colocando energia nisso, nós vamos representar isso com movimentos das mãos, tá? Que vai trazer os elementos da natureza, terra, a gente vai fazer isso aqui, terra, chão, tá? Ar, água, fogo. Esses são os movimentos, tá? E aí, lá numa parte da música, a gente vai pensar no que a gente quer. A gente vai dar um formato para isso, tá? A gente vai tentar visualizar. Eu quero um carro, vou exemplificar, quero muito quitar o meu carro, quero muito tal coisa. Vocês vão visualizar aqui, vão moldar. E aí vocês vão pactuar com isso, vão firmar compromisso, tá? Então, eu vou colocar a música aqui e eu vou dando as instruções. O nome da música é Emalama, uma música da Polinésia. A propaganda não fazia parte. Agora sim. Tenta escutar a música. Relaxa na cadeira. Deixa eu virar a luz pra cá. A gente vai fazer de conta que tá andando, tá? Vai visualizar. Da forma, vai pensando. Ó a forma. Compromisso. Vai visualizando. Compromisso. Faz de conta que tá andando. Movimenta as pernas. Andou. Vai andando. Idealiza. Forma. Compromisso.
Compromisso. Vai terminar. Para terminar, o sonho de vocês, o maior desejo, visualiza, compromisso. Mais uma vez, visualiza. Pequenininho. Compromisso. Aí, agarrem o que vocês desejam. Aí, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. O que vocês desejam, tá? Firmem compromisso com isso que vocês vão realizar, tá? Coloca um lembretezinho ali na porta, no computador, no espelho, que vocês podem, vocês conseguem, vocês vão chegar lá, tá? As dificuldades vão sempre existir, né? Mas que vocês tenham a capacidade, a resiliência de ultrapassar essas dificuldades, tá bem? Esse é o meu recado. Era isso. Sintam-se abraçados. Muito obrigada, né? Acho que a gente já pode ir para a finalização da oficina, né? Eu gostaria de agradecer a vocês e a participação de vocês. A gente, quando pensou na oficina, foi justamente isso, né? Um momento de diálogo, já dizia o nome, diálogo sobre saúde mental. E ao longo da oficina, eu acho que a gente conseguiu promover isso, né? Esse diálogo foi muito bom, ouvir os relatos, foi ótimo pelo Google Meet, e se fosse presencial, melhor ainda, né? Mas, enfim, muito obrigada por tudo, por todo esse momento, assim. Também quero agradecer. Eu acho que nós teríamos tantas outras coisas para conversar, né? Eu acho que várias coisas ficaram aqui de fora, mas foi importante para a gente refletir sobre várias coisas que te deixam interferir. Então, eu acho que o momento foi importante para a gente parar, pensar, tá? Espero que tenha contribuído de alguma maneira. Bom, pessoal, e da minha parte, assim, se eu pudesse deixar uma dica para vocês, seria: não sejam escravos do tempo, organizem o tempo de vocês, né? Que nesses momentos, nesse momento atual que a gente vive, que parece que a gente sempre está correndo atrás do relógio, tem tudo muita pressa, a informação chegando, né? Que vocês não se permitam escravizar, que vocês organizem o tempo de vocês, que vocês se respeitem, né? Procurem momentos em que vocês possam se conhecer, tá? E agradeço demais para todo mundo que deixou a gente entrar na casa de vocês, entraram na nossa também. Sejam bem-vindos, né?
que a gente possa ter outros momentos como esse. Foi ótimo para mim. Um abraço, né, para todos e até o próximo. E palmas, né? Tchau. Um abraço, gente. Obrigada. Muito obrigada.